E outra coisa, de tudo que nós falamos, o espaço e o alimento são muito importantes para a população crescer. A importância do espaço e do alimento no crescimento de uma população foi estudada numa experiência com ratos de laboratório. Primeiro, o pesquisador colocou ratinhos numa gaiola, alimentou-os todos os dias com a mesma quantidade de comida e deixou a porta aberta. No início, a população de ratos cresceu muito, porque havia comida abundante. Mas com o aumento do número de ratos, a comida ficou insuficiente e muitos ratos saíram da gaiola em busca de alimento. Na segunda fase da experiência, o pesquisador colocou um número pequeno de ratos numa gaiola fechada e foi aumentando a ração fornecida, conforme a população crescia. Com o tempo, já não havia espaço para todos os ratos. Na luta pelo espaço vital, os ratos começaram a brigar entre si e até a devorar uns aos outros. Consequentemente, a mortalidade aumentou. Observou-se também que a natalidade diminuiu. Fenômeno semelhante acontece com muitas espécies. A disputa por alimento ou espaço causa muitas mortes e funciona como fator de controle da população. Então, se agora o senhor tirar todo o milho do pé, vai faltar alimento para os ratos e vai diminuir o número deles. E aí alguns vão embora em busca de comida, outros vão ser comidos pelas cobras e outros ainda vão morrer de fome. E diminuindo o número de ratos, nós vamos diminuir também o número de cobras, porque afinal eles são o alimento delas. É isso aí. Alimento e espaço, apesar de importantes, não são os únicos fatores que levam a uma alteração no número de indivíduos de uma população. A presença de outras espécies também pode interferir nesse crescimento, principalmente através da predação ou do parasitismo. Eu, por exemplo, quando eu estou pescando, na verdade eu estou predando, mas existem diversos níveis de predação. Uma pessoa pode pescar para alimentar a sua família, mas também pode pescar por puro lazer, como eu. Os grandes barcos podem pescar em nível industrial, podendo até causar uma mortalidade maior do que a natalidade da espécie pescada. A predação é um exemplo de relação entre seres vivos de espécies diferentes que pode funcionar como uma forma de controle do tamanho das populações. Agora vamos ver como o parasitismo atua. Dona Maria cultiva rosas num sítio para vender. No ano passado, na época das chuvas, novas roseiras cresceram e brotaram ramos cheios de folhas na primavera. A Dona Maria teve uma boa colheita. As rosas estão mesmo muito bonitas. Mas cuidar de rosas não é tão simples assim. Um dos problemas que a Dona Maria enfrenta são os gafanhotos. Sempre que as roseiras se enchem de folhas, aparecem os gafanhotos e comem as folhas. A sorte é que o aumento do número de gafanhotos atrai os pardais, que deles se alimentam e acabam controlando o ataque às minhas roseiras. Já neste ano, a coisa foi bem diferente. Foi mesmo. Este ano tinha muito mais gafanhoto do que pardal. Se eu não tivesse tomado cuidado, adeus rosas. Ia toda a produção para a barriga dos gafanhotos. E eu fico pensando, que fim levaram os pardais? O que a Dona Maria não sabe é que este ano os pardais foram atacados por um tipo de parasita. Muitos morreram. E sem o predador, os gafanhotos fizeram a festa. Ouvindo a história da Dona Maria, você viu como os fatores ambientais, como a chuva e o crescimento populacional de outra espécie, como a do parasita, podem provocar alterações no crescimento de uma das populações de uma cadeia alimentar. No ano passado, o número de gafanhotos não cresceu muito e não acabou com a produção de rosas, porque os pardais controlavam o tamanho da população através da predação. Já este ano, por causa da parasitose, a mortalidade dos pardais aumentou e a sua população diminuiu de tamanho. Com menos predadores, a população de gafanhotos aumenta e as roseiras da Dona Maria sofrem um ataque maior. E o que a gente pode concluir é que a mudança no tamanho de uma das populações ocasiona o aumento ou a diminuição do número de indivíduos das populações que estão relacionadas a ela. É mesmo, viu?
Aumentando a população de cobras, vai diminuir a população de ratos. É isso mesmo. E você sabia que a competição também é uma outra relação que pode influenciar no crescimento populacional das espécies? A competição? É isso mesmo. Os gaviões, por exemplo, também se alimentam de ratos. Ou seja, os gaviões e as cobras competem pelo mesmo tipo de alimento. Até agora você viu os fatores que determinam o tamanho de uma população. Mas o que será que acontece com as populações quando elas se instalam em um novo local? Num primeiro momento, há um aumento da população, já que há alimento e espaço disponível. Quando a população atinge um determinado tamanho, começam a atuar fatores que vão controlar o crescimento dessa população, levando a um equilíbrio. Sabe de uma coisa, tio? Dá para concluir que o equilíbrio é muito importante. É isso mesmo, Renato. Equilíbrio entre as populações e também entre elas e o ambiente. Eu já estou começando a entender a importância do equilíbrio entre as populações e entre elas e o ambiente em que elas vivem. Isso garante a vida do conjunto das espécies. E você, ainda tem alguma dúvida? Então é bom revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu o que é natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Conheceu os fatores que determinam o tamanho de uma população. Viu como o espaço e o alimento são fundamentais para o aumento ou diminuição do número de indivíduos. E viu ainda que, com o passar do tempo, é atingido um equilíbrio entre as diversas populações e o ambiente onde elas vivem. Viajando para um sítio, a gente aprende muita coisa nova. Agora, se você fizer uma viagem pelo seu livro, também vai ver muita coisa interessante. Bons estudos e até a próxima. Boa viagem!